Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia da série sobre AngularJS. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, que foi lançado pela editora Packtpub. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre a introdução ao framework AngularJS, contando um pouco da sua história, falando um pouco sobre seus objetivos, quem está usando, quais são as razões para utilizar, e vamos fazer também um Hello World para a gente aprender a dar os primeiros passos nessa nova tecnologia. Tá bom, pessoal? O Angular é um framework para que a gente possa desenvolver aplicações web, utilizando a linguagem JavaScript, apesar que já existem versões também para outras linguagens, como é o caso do Dart, tá bom? Esse framework ele vai nos permitir fazer a estruturação da nossa aplicação em camadas super bem definidas, tá bom? Vai permitir também a criação de componentes reusáveis, modularizáveis, ou seja, há um alto grau de reuso quando a gente está usando o AngularJS, então isso vai permitir estruturar uma aplicação de uma forma muito bem feita, tá bom? Além disso, a gente já tem embarcado no framework toda a estrutura necessária para integrar com o back-end por Ajax, ou seja, a gente não vai precisar baixar nenhuma nova ferramenta ou biblioteca para fazer isso. O framework também facilita bastante a automação dos testes, ele já traz nativamente um framework chamado ngMock, que vai nos permitir injetar componentes nos testes, seja usando Jasmine, seja usando outra tecnologia, e isso é muito facilitado no AngularJS. Pessoal, o Angular foi criado pelo Michael Havery e o Adam Abrams. O Michael Havery é esse rapaz da direita e o Adam Abrams não é o da esquerda. Na verdade, eu nunca encontrei fotos sobre o Adam Abrams. E eles criaram o projeto em 2009. Inclusive o nome AngularJS se refere ao Angle Brackets, a abertura aí das tags HTML, tá bom? Na verdade, o objetivo deles ao criar o framework lá em 2009 foi facilitar a criação de aplicações web. Por quê? Já pensou quanto código, quanta coisa a gente precisa para criar uma aplicação web simples? Se a gente for considerar linguagens aí como Java, a gente vai precisar de um servidor de aplicação, a gente vai precisar de um descritor como WebXML para a gente especificar qual é a rota até chegar aos nossos servlets, vamos fazer deploy, vamos fazer build, e aí muitas vezes isso leva um certo tempo. Tá bom? Tempos depois, o Michael Havery foi trabalhar no Google. Então, na verdade, o AngularJS não foi criado pelo Google. Ele foi adotado posteriormente. Então, o Michael Havery foi trabalhar no Google, num projeto chamado Google Feedback, que é aquele projeto que serve para que os usuários deem opiniões sobre diversos tipos de projetos do Google. E aí, o Michael encontrou um cenário um pouco difícil, que esse projeto já estava aí com 17 mil linhas de código e 6 meses depois eles estavam sentindo muita dificuldade em evoluir, estavam sentindo que a produtividade já não estava mais muito boa, então ele fez uma aposta com o gerente dele de que ele conseguiria reescrever, imaginem vocês, todo o projeto em apenas 2 semanas, mas com uma condição, que ele utilizasse o framework que ele tinha desenvolvido tempos antes, que era exatamente o Angular. Bom, o gerente dele topou a aposta, Ele não conseguiu reescrever tudo em 2 semanas, conseguiu em 3, pouco tempo depois. Só que o mais espantoso foi que ele conseguiu reescrever o projeto em apenas 1.500 linhas. Então há uma redução muito grande na quantidade de código produzido. E esse é um dos principais motivos pelos quais a gente deveria pensar em adotar o AngularJS nos nossos próximos projetos, porque ele realmente é um framework produtivo, tá bom? Vamos descobrir por quê. Obviamente isso gerou uma repercussão muito positiva dentro do Google. Claro que não foi fácil começar a divulgar o framework internamente e ganhar novos projetos, porque, claro, o Google já tinha o GWT, que é o Google Web Toolkit, muito enraizado nos seus projetos, mas pouco a pouco o AngularJS foi ganhando terreno dentro do Google. No ano passado foi divulgado no NGConf de que o Google já tinha cerca aí de 110 projetos utilizando o AngularJS, e esse número só vem crescendo, já que cada vez mais novas pessoas vêm entrando no Google, já conhecem o framework e vão obviamente influenciar as decisões técnicas dos novos projetos, tá bom? O interesse pelo framework, pessoal, vem crescendo cada vez mais, O Angular surgiu lá em 2012, e aí a gente pode ver nesse gráfico, esse gráfico é fantástico, ele compara 4 frameworks e bibliotecas, que são caminhos que os desenvolvedores podem tomar quando vão escolher um framework
para desenvolver aplicações de front-end, aplicações em JavaScript, tá bom? Então a gente está analisando aí o AngularJS, o Backbone.js, o Ember.js e o Knockout, tá? Então repara que esse é o ano de 2012. O ano 2012 começou para o Angular só lá na metade. Se a gente for ver, aqui cerca de maio para junho é que o framework começou a ganhar um pouco de terreno, tá bom? A gente tinha já um domínio do Backbone que está em vermelho, vocês podem ver que ele está bem acima do Angular no princípio, tá? E aí vocês vejam que a primeira versão, a 1.0, né, foi oficializada aí em 2012, né, no dia 13 de 6 de 2012, e aí no final do ano o Angular já estava superando, já estava empatando e conseguindo superar, né, o interesse aí, o trending em comparação ao Backbone. Pessoal, 2013 foi impressionante. Olha que subida vertiginosa do Angular, tá? Que aí tem um marco importante no mês 11, quando lançou sua versão 1.2. Eu comecei a mexer no Angular no final aí de 2012, tá? Então eu peguei as versões bem iniciais. Eu tenho produtos desenvolvidos até hoje com a versão 1.0 e tá indo super bem, tá bom? Aí, 2013, então a gente tem essa subida vertiginosa, você vê que há uma queda também um pouco no uso do Backbone. 2014, pessoal, foi o grande ano para o Angular, foi o ano que muitas instituições de grande porte começaram a enxergar o Angular como uma coisa boa, começaram a adotar. Eu mesmo participei do processo de treinamento, de capacitação de muitas dessas organizações aqui no Brasil, tá? Então vocês vejam que o Angular começou a subir cada vez mais até que, né, em 2015... Olha como é que a gente já está muito acima da concorrência. E isso é uma coisa importante quando a gente vai decidir por uma tecnologia ou outra, que é engajamento de comunidade, tá bom? É importante a gente escolher um framework que tenha futuro, que tenha pessoas engajadas, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo frameworks, integrando bibliotecas existentes, tá bom? Dando suporte em fóruns, em livros, em blogs, em tudo que a gente possa imaginar, tá certo? Então esse é um pouco do interesse pelo framework aí na comunidade. Quem está usando o Angular hoje em dia? Eu gosto sempre de falar de alguns cases interessantes, né? A NASA está usando o Angular, não no seu foguete, mas aí em alguns sites, né, como esse. O YouTube do PlayStation é feito também em Angular, tem produtos aí do Walmart, tem produtos como o Plunker, que é uma ferramenta para a gente desenvolver projetos na web de forma bem colaborativa, tá certo? O DoubleClick é um case super interessante, se vocês quiserem depois pesquisar no próprio YouTube. Você tem palestras sobre pessoas que participaram da equipe do DoubleClick, que foi um produto adquirido pela Google, né, que foi migrado para AngularJS. É um grande case, é um projeto que tem muitas e muitas linhas de código escritas e vale a pena conhecer um pouco mais. Tá bom, pessoal? Por que eu deveria usar Angular? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu vou dar algumas respostas, tá? Se você quer ser produtivo, eu acho que você deveria pelo menos considerar, tá bom? Uma grande marca do AngularJS é a sua produtividade. Por quê? Porque a gente está escrevendo muito menos código por conta do alto grau de reuso que a gente tem, o uso de componentes de uma forma super declarativa, tá? E também por causa do Two-Way Data Binding, que mantém a view e o controller, como a gente vai ver a seguir, sincronizado, então isso evita uma enormidade de código imperativo, aquele código boilerplate que a gente fica fazendo get set o tempo todo de um lado para o outro, tá certo? Então o Angular é um framework super produtivo nesse sentido, tá? Outra coisa importantíssima de levar em consideração é a continuidade que esse framework vai ter. Não sei se alguém que está nos assistindo já teve a infeliz experiência de estar usando uma tecnologia, seja ela qual for, uma biblioteca, um framework, e essa tecnologia ser descontinuada no meio do seu projeto. Com o Angular isso não acontece porque ele é desenvolvido pelo Google em primeiro lugar, né? Hoje ele é mantido pelo Google, há uma equipe dedicada com uma quantidade de releases impressionante, tá certo? A gente tem não só uma frente do projeto, a gente tem várias frentes. Tem a linha de desenvolvimento do Angular que está aí na versão 1.4, tem uma nova versão 2.0 vindo por aí que tem outra frente engajada, tem o Angular Dart, tem várias frentes então dentro do Google com pessoas super qualificadas, além do engajamento brutal da comunidade. Você pode ver tudo isso aí no GitHub, né? A quantidade de pull requests é bem impressionante e é isso que faz com que esse framework seja tão popular nos dias de hoje, tá bom, pessoal? E
Um dos principais fatores também é a comunidade, porque se a gente pensar bem, comunidade é tudo. A gente tem suporte a dúvidas, tem uma quantidade enorme de livros, né? Eu sou uma das pessoas que escrevi um livro sobre Angular, mas eu sei que existem aí mais de 20 livros escritos sobre essa tecnologia. Tem blogs, tem vídeos como esse que vocês estão assistindo, fóruns. O próprio Stack Overflow tem uma quantidade impressionante de threads falando sobre Angular, sobre tudo que você possa imaginar de dúvidas, tá bom? Olha que eu trabalho com Angular já há cerca aí de 2 anos e meio, indo para 3 anos quase. Eu sou um dos pioneiros aí no trabalho com Angular. Eu já passei por todos os cenários que você possa imaginar nessa tecnologia e sempre fui muito bem respaldado pela comunidade, tá bom? Além disso, a gente tem lançamentos aí de ferramentas, bibliotecas, integração com produtos existentes, por exemplo, HighCharts, Bootstrap, vários outros, né? Você tem aí hoje componentes disponíveis para que você possa integrar. Tá bom, pessoal? E tem um outro aspecto importante. Você que quer contratar novos profissionais, tem um número crescente de pessoas estudando essa tecnologia. Você que quer reter os seus atuais profissionais, faça alguma coisa que traga um pouco mais de retenção, de engajamento, né, dentro da sua equipe. E uma das ações que a gente pode ter é começar a investir em tecnologia de ponta, como o próprio AngularJS, tá bom, pessoal? Outro fator também que é muito legal e é um ponto muito positivo é que ele é totalmente escrito em JavaScript. Isso quer dizer que a gente está trabalhando totalmente no front-end, né? E aí a gente tem uma enorme vantagem, tá certo? Porque, como vocês sabem, o protocolo HTTP ele é stateless. Então, uma grande dificuldade dos frameworks de back-end, né? E a gente pode citar aí vários, o próprio JSF, outros frameworks como Wicked, outros frameworks, né, baseados até em outras linguagens, como PHP, Python, Ruby e etc. A gente precisa ter o tempo todo a sincronização de estado, ou seja, o nosso objeto de sessão ele costuma ser bem grande. Você imagina que você tem aí transições entre abas, você tem que manter estado, seja ele qual for, tudo acaba indo parar na sessão. Se a gente já está no front-end, é muito mais fácil desenvolver aplicações mais ricas, ou seja, aquelas aplicações que a gente tem grande número de interações, tá certo? Então, o JavaScript é uma linguagem super produtiva, pouco burocrática e fácil, né? Uma curva de aprendizado aí fácil para quem está começando, tá bom? Agora isso pode gerar uma preocupação, quer dizer que toda aplicação vai rodar no browser do cliente? Então vai, e aí algumas coisas aparecem, por exemplo, será que vai funcionar em todos os browsers? Pessoal, o Angular é um projeto, né, assim como os seus contemporâneos, aí, outros projetos que também têm o mesmo propósito, são extremamente amigáveis e interoperáveis entre browsers, ou seja, eles abstraem muito bem as diferenças que existem entre os browsers. E o Angular roda tranquilamente em todos os browsers, tanto desktop quanto mobile, com uma restrição. O Internet Explorer 8 começou a ser descontinuado a partir da versão 1.2. A 1.2 ainda suporta com restrições, a 1.3 já não suporta mais. Fora isso, está super tranquilo, né? Ele vai funcionar muito bem em todos os browsers, tá bom? Como é que fica a questão de performance? Isso é outra dúvida que muita gente tem, né? Bom, agora eu estou levando tudo para o cliente, isso quer dizer que eu vou onerar mais a performance? Bom, claro, um pouquinho, né? Já que você vai estar mandando o teu cliente ter a responsabilidade, por exemplo, de renderizar dados numa tabela, né? De fazer alguns cálculos aí para exibição ou conversão ou transformação de valores. Então a gente sempre tem que ter um pouco de bom senso quando desenvolver qualquer tipo de aplicação. Se eu transferir um JSON de 30 MB e mandar renderizar, obviamente vai travar o browser. Então, desde que a gente siga preceitos básicos aí de performance, a gente vai ver que vai ser super tranquilo. Tá certo? A gente vai falar bastante sobre performance nessa série, tá bom? Eu tenho muita dica para passar para vocês, principalmente no uso de filtros, na interpolação de expressões, tá? Tem muita coisinha ali que vale a pena tomar cuidado, tá certo? Mas a performance é um dos focos também da equipe. Para vocês terem uma ideia, da versão 1.2 para 1.3 do Angular, estudos, né, de performance, de benchmarking, revelam que ele está 4.4 vezes mais rápido. Ele está mais rápido, ele está gastando menos memória, então há um engajamento muito grande da equipe de desenvolvimento do framework em melhorar performance, mas ainda depende muito dos desenvolvedores, tá bom? De escrever código que seja mais performático, tá? Outra coisa mas e a segurança do código? Poxa, o meu código vai trafegar aberto até o front-end, será que alguém pode roubar meu código? Olha, claro que pode, só que a gente tem várias soluções para isso, entre elas a minificação. Pessoal, dá uma lida nesse código, dá para entender alguma coisa? Dificilmente, né? Tem duas grandes vantagens nisso,
tá certo? Qualquer projeto que tenha JavaScript, de certa forma, deveria fazer isso. E a gente vai ter um episódio aí em que a gente vai falar bastante sobre a ferramenta Grunt, e aí vamos abordar o plugin Uglify, que faz exatamente esse trabalho, tá? Isso em episódios futuros. Mas, em linhas gerais, o que vai acontecer? São dois aspectos. Um deles é reduzir o tráfego. Tá bom? Então, no momento que a gente minifica o nosso código JavaScript, a gente está eliminando espaço em branco, comentário, renomeando variável local, tá certo? Então, você imagina que há uma redução aí de 30%, 40% dependendo do código que você escreva. Tá? Então, só isso, para aquele teu cliente que acessa por rede móvel, então você vai ter um ganho. Outra coisa é segurança, já que a gente vai estar perdendo semântica ao renomear a variável local, vai dificultar bastante o entendimento do código. Tá certo que muita gente já escreve um código aí ruim o suficiente para ser minificado, né? Mas vamos dar uma ajudinha aí e deixar esse código ainda mais difícil de ler. Tá bom, pessoal? Então esse é um processo durante o build da aplicação, tá? Claro que você não vai desenvolver a aplicação desse jeito. E aí ele vai acontecer de forma automatizada, como a gente vai ver, né, em um capítulo posterior aí sobre o Grunt. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do framework. Bom, o AngularJS ele segue uma arquitetura muito bem definida, tá? E agora vale a pena a gente falar, pô, mas o que é arquitetura? Qual é a diferença entre arquitetura e design? Essa é a pergunta que eu faço bastante, né? Na verdade, pessoal, a arquitetura diz respeito à parte mais tecnológica do teu projeto. Pô, você vai desenvolver esse projeto em que linguagem? Você vai usar injeção de dependência, você vai usar contexto de persistência estendido, você vai usar requisições assíncronas, vai enviar isso para uma fila. Bom, tudo isso é requisito de arquitetura. Agora, quando a gente fala em design, design é a beleza, design é a interação entre os teus objetos, entre as tuas camadas, a maneira como esses objetos se relacionam, né, de uma forma coesa. Tá bom? E nesse sentido do design, pessoal, a gente tem um padrão aí chamado MVC, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar ou já de certa forma usaram em algum momento aí das suas vidas, né? E esse padrão foi criado por esse cara que é o Haskell. Ele é um norueguês aí da Universidade de Oslo, tá, pessoal? A Universidade de Oslo, aliás, que também é responsável aí pelo Simula, a primeira linguagem orientada a objeto aí de 67. E o Haskell criou esse padrão em 78, eu li o paper, super legal, vale a pena dar uma lida depois, para interagir com essa máquina da Xerox que tinha mouse. Então o controller era responsável aí por interagir com dispositivos externos, enquanto a view e o model ficavam sincronizados. E você pode pensar agora, mas o que isso aí tem a ver com a aplicação web? Realmente não tem nada, né? O MVC que a gente tem é uma coisa extremamente filosófica, extremamente discutível, e a gente tem vários outros padrões como MVP, MVVM, e aí o Angular, quando foi feito em cima de um conceito do MVC que foi muito criticado. Muita gente começou a reclamar, dizendo assim, pô, mas o Angular não é MVC, na verdade é MVP, que é o Model View Presenter. Outros falavam, não, é o MVVM, que é o Model View View Model. E aí os autores do framework se cansaram um pouco dessa discussão e aí declararam que agora ele é MVW, que é o Model View Whatever. Inclusive, se você entrar no site do Angular, você vai ver que está lá Model View Whatever Framework, né? Isso é uma coisa bem interessante, mas o principal dessa discussão é que ele separa muito bem as responsabilidades, tá bom, pessoal? Esse é o nosso principal objetivo, né? Quando está concebendo o nosso conceito arquitetural aí do framework, tá bom? Vamos dar uma olhadinha que agora é muito importante, tá? Então a gente tem esses três conceitos fundamentais, né, que a gente tem que entender agora para conseguir dar os primeiros passos. Então, abaixo em verde a gente tem a camada de view, tá, que é onde a gente vai escrever, tá certo, as nossas telas em HTML, com leves toques de JavaScript, tá, mas mais para a gente invocar alguma função, para a gente chamar, né, alguma coisa, tá? Depois, atrás da view, então a gente tem isso que é o controller, que a gente já viu que não é bem aquele padrão Model View Controller do Haskell, né? Na verdade, é mais um suporte a essa view, né? Ela vai fornecer toda a infraestrutura necessária para essa view, só que tem uma coisa interessante. Controller não conhece a view e a view também acaba não conhecendo os detalhes do controller. Pô, mas como é que esses dois se conhecem? Vamos falar um pouquinho então de um cenário prático. Quando você está num restaurante, né, você vê a sua comida, mas você não tem ideia de onde é que ela veio ou quem fez, tá certo? Você está lá na view. Quem está lá na cozinha ou está lá no controller também prepara as coisas que a view consome, só que também não sabe para quem vai, como é que vai ser usado, né, de fato. E aí tem uma coisa entre esses dois que é o garçom, que é o scope.
Então, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, e entender que é o scope que faz entre a ligação entre o controller e a view. Tá certo? O scope é um objeto compartilhado entre as duas pontas. Então, tudo que a gente seta em scope, a view acaba tendo acesso e vice-versa. Tá bom, pessoal? E a gente vai dizer que existe two-way data binding entre esses dois. Tá? Então, há um ciclo de notificação que avisa sobre alterações feitas no scope. O scope, vale lembrar que não é o model, tá certo? O scope é somente essa ponte entre view e controller. Então, relembrando, view é aí o que o teu cliente está vendo, né? O controller é responsável pelo que a view consome e o scope faz a mediação entre view e controller. Tá bom, pessoal? Vamos então começar a falar sobre o nosso Hello World. Agora a gente vai dar os primeiros passos com o framework, tá certo? E para isso vocês vão precisar entrar no site angularjs.org, clicar no botão azul, né, para baixar a versão, né, pode ser a 1.3.15, que é a última versão lançada, ou, né, no momento em que vocês assistirem o vídeo, peguem a versão mais atualizada. Né? Quando você clicar em baixar, você vai poder baixar de três formas, tá? Ou angular.js, ou angular.min.js, ou angular.zip. Tá? Eu recomendo já que você baixe o .zip, porque lá tem inúmeros outros módulos interessantes e que a gente vai usar futuramente. Tá bom? Então agora chegou a hora da gente dar os primeiros passos com o Angular fazendo o nosso Hello World. Tá? Para a gente fazer o nosso Hello World, eu vou me basear aqui, tá, na criação de um diretório bem simples, colocar o angular.js lá dentro e criar um index.html que está aqui vazio. Tá bom, pessoal? Só isso, tá? Tô aqui no meu Sublime, você pode usar o teu editor favorito de código. Olha só, eu escrevi HTML aqui, tá certo? Completei aqui pelo Sublime mesmo, né? Se você apertar Ctrl espaço ele já faz isso. Vou escrever aqui no meu title Hello World, tá? E aí vai no browser e vê se isso está aparecendo já certinho. Então tá lá Hello World. Então agora a gente vai começar a fazer, né, o nosso Hello World em Angular. Então o primeiro passo vai ser importar, olha só, script source, importar angular.js. Só isso, tá? Super simples. Eu recomendo que você tenha como hábito, eu estou usando o Firefox, você pode usar outro browser que você queira, tá? Mas sempre deixa aberto o teu console, sempre. Sempre que você digitar qualquer coisa lá, volta aqui, dá refresh, vê se aparece algum erro aqui, tá? Porque a gente vai ter que se acostumar bastante a olhar para cá para resolver qualquer tipo de problema e o Angular é super eficiente nessa parte de tratamento e lançamento de exceções. Ele costuma te mostrar com exatidão o que está acontecendo, tá bom? Então, importei AngularJS e agora a gente vai começar declarando um atributo chamado ngapp, que depois a gente vai saber que é uma diretiva, tá? ngapp, um elemento bem externo, tá, do nosso arquivo HTML, tá bom? Olha só, ele tem que estar na tag HTML? Não, poderia estar no body, poderia estar numa div, mas é mais normal que você declare isso em HTML, tá? E a gente vai dizer qual é o nome da nossa aplicação. Então eu estou dizendo aí, Hello World, tá? No momento em que eu faço isso, pessoal, segue essa dica. Salve, dá refresh, você vai ver que vai acontecer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, falha ao instanciar o modo Hello World porque ele não está disponível. Pô, fantástico. Então agora chegou a hora, viu como ele está te induzindo? Chegou a hora, né, da gente criar. E eu estou fazendo inline para justamente desburocratizar, tá certo? Depois a gente vai aprender a organizar o projeto. Por hora vamos trabalhar de forma inline para compreender os conceitos fundamentais. Então tá lá. Declarei o meu script, agora eu vou criar esse módulo, essa aplicação chamada Hello World, tá? Então a gente vai entender que o Angular na verdade são módulos, o que a gente cria são módulos, tá bom? Então angular.módulo, olha lá, Hello World. E segundo parâmetro, abre e fecha colchete. O que é esse colchete? Esse colchete é exatamente a injeção de novos módulos, ou seja, eu vou fazer a importação de novos módulos que vão trazer consigo componentes, né, como diretivas, filtros, serviços, entre outras coisas, tá certo? Por enquanto a gente não vai explorar ainda esse recurso. Então, você vê, criei o módulo, salvei, dei refresh, tudo certo, tudo funcionando. Vamos para frente. Agora a gente aprendeu duas coisas importantes, dois conceitos, né? Eu tenho que criar o meu controller e eu tenho que criar a minha view. Vamos começar pelo controller. Então a gente tem duas opções aqui, tá? Eu posso pegar o retorno da criação do módulo numa variável local aqui que eu vou usar para registrar componentes como controller, tá? Só que tem um problema, ela vai ficar exposta aí no escopo global, ou eu posso localizar, olha que legal, o módulo, tá certo?
de forma similar à criação, só que sem o segundo parâmetro, tá? Então, olha a diferença, isso cria um módulo e isso localiza um módulo, tá bom? Então, Angular.módulo Hello World Controller, nome do controller, vou chamar de Hello World Controller, tá? E agora eu vou, criar uma função, tá certo? Uma função que vai ser o local exato onde eu vou declarar o meu controller, tá bom? Agora, você lembra que a gente tinha um scope compartilhado entre view e controller? Esse scope é injetado, tá certo? Esse scope está sendo injetado como dependência aqui para dentro do meu controller e ele vai ser a minha porta de entrada para view, tá? Olha só, fiz tudo aqui acontecer. Se eu quiser mostrar agora a palavra Hello World na view, o que eu vou ter que fazer? Scope, ponto alguma coisa, né? Posso chamar aqui de message, tanto faz. É igual a Hello World. Fechou. Agora vamos falar da view. Pessoal, a view não é um arquivo. A view é simplesmente um local onde você colocou o atributo ngController. Então repara que eu posso colocar isso no meu body, por exemplo, ngController Hello World Controller, né? Ah, mas eu não quero no body. Quer fazer isso numa div? Não tem problema. Pode ser na div também. E aí você já está começando a perceber que a view nada mais é do que um conjunto de tags. E eu posso ter no mesmo HTML vários ngControllers criando várias views associadas a um controller diferente. Tá bom? Então, declarei lá ngController Hello World Controller e agora eu vou exibir message. Vamos aprender posteriormente que a gente vai usar para exibir aqui a interpolação da expressão, que são essas chaves duplas. Com isso eu consigo mostrar qualquer coisa que esteja em scope e eu não preciso escrever scope ponto aqui, tá bom, pessoal? Já está implícito que porque eu estou no Hello World Controller, eu já estou acessando o scope, tá? Salvei, vou lá, dou refresh, olha que legal, apareceu aqui o meu Hello World, né? Então a gente tem aí os nossos primeiros passos com Angular já concluídos. Tá? Esse é o código mínimo, o menor código possível que a gente vai ter aí de uma aplicação inicial com Angular, tá certo? Pessoal, nos slides, tá? Nos nossos slides que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, a gente tem todo o passo a passo, tá certo? Olha só que legal, da criação desse módulo, da criação desse controller. Está vendo aí que eu estou usando a estratégia do app para poder caber no slide, mas é uma opção que muita gente segue também, tá certo? Então, eu até recomendo que vocês cheguem até aqui, deem uma pausadinha no vídeo, implementem esse Hello World, cheguem nesse resultado, tá bom? Esse foi o nosso vídeo introdutório sobre AngularJS, tá? Para a gente conhecer o framework, para a gente saber um pouco mais do potencial dele. O nosso próximo vídeo, tá, vai falar exatamente sobre o uso de diretivas. Eu vou começar a desenvolver uma aplicação real, passo a passo com vocês, tá? E a nossa previsão é de que essa série vá bem longe, porque a gente tem muita coisa para falar sobre AngularJS, tá bom? Obrigado por assistir, pessoal. Peço que vocês compartilhem nas redes sociais. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal e até a próxima. Tchau!